boys and girls. Sorry about that. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Tá vendo que ao vivo tudo acontece errado. Alright, boys and girls. Eu tava falando e meu microfone não estava conectado com vocês. Ok, bom, então, good morning, boys and girls, novamente, né? This is Teacher Leo. Estamos fazendo um streaming, ok? Teacher Leo agora não é mais um YouTuber, já passou, YouTuber é coisa do passado, sou um streamer agora, estou fazendo streaming, tá? Então, a gente por enquanto está fazendo nesse formato ainda, boys and girls, por questões técnicas, tá certo? Infelizmente, nesse formato não dá pra gente projetar, né, a minha tela, que eu sempre busco alguma coisa na internet, alguma coisa interessante para a gente debater na internet, né, e mostrar para vocês. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir, e nem eu tenho como abrir uma tela, que eu gostaria de, pelo menos, abrir uma tela, poder digitar alguma coisa, mas não é possível, ok? Mas a gente vai se virando do jeito que está. Então, só para vocês se sintonizarem aí, o que é que a gente vai tratar hoje? A gente vai falar sobre distritos. Em inglês, a gente chama district. District, né? D-I-S-T-R-I-C-T-S, né? D-I-S-T-R-I-C-T-S, no plural. Distrito, districts. Distritos, districts. Ok? Então, anotem esse conceitozinho aí no caderno de vocês de Geography, porque essa aula é uma aula de Geography, tá? Não é aula de Conversation, não é aula de inglês, mas é aula de Geography, tá certo? Vocês não estão vendo o background, não estão vendo o slide mostrando que é Geography, mas é isso daí. Esse conteúdo fica na página 33 e 34 do livro de vocês de Geografia, e Teacher Leo, Teacher Natalie, né, de maneira muito meiga e competente, né, ela fala sobre isso, e Teacher Leo vai tentar tratar o mesmo assunto sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, tá certo? Então, vamos falar sobre distritos de uma maneira geral, tá? A gente vai falar de distrito municipal, a gente vai falar de distrito estadual, distrito estadual esse que só existe um no Brasil, tá? E a gente vai falar sobre o distrito federal, tá certo? Que é onde ficam os políticos, né? Política, o nome político, a palavra política não era para ser uma palavra tão que dá tanto nojo, né? Que dá tanto desprezo, mas infelizmente aqui no Brasil se salvam assim, ó. Na ponta dos dedos, a gente vai botar na ponta dos dedos assim os políticos que realmente se salvam de alguma coisa, tá certo? A gente vai falar de distritos no Brasil, mas a gente vai falar um pouquinho de distritos ao redor do mundo, em outras partes do mundo. Então, por exemplo, na Alemanha, tá certo? A Alemanha tem os seus distritos, tá certo? Que eles chamam de Kreis, né? No alemão significa Kreis, a unidade administrativa Länder, né? E os níveis municipais, tá certo? A maioria dos distritos alemães, que são 429, são distritos rurais, tá certo? Existem 116 grandes cidades, tá certo? Mas os distritos alemães, eles são rurais. E a função do distrito é exatamente essa, boys and girls. A função do distrito é exatamente pegar vários municípios, tá certo? E unificar, uma espécie de unificação da administração, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, esse formato se chama de condado. Condado, porque você pega várias cidadezinhas e você unifica. Por quê? Porque essas cidadezinhas, elas têm os mesmos problemas, elas têm as mesmas questões a serem administradas, a serem resolvidas. E aí, quando elas se unem, né? Quando elas se unem, além de elas trabalharem em prol de resolver aquele problema,
elas também reduzem custos, né? Porque aí você tem menos, vamos dizer, se você tem uma administração para 4 ou 5 municípios, ao invés de cada município ter sua própria administração, você reduziu custos, né? Vamos dizer, você tem um prefeito para 4 municípios. Você tem, vamos dizer, 10 vereadores para os 4 municípios. É melhor ter um prefeito para cada município e 10 vereadores para cada município. Você tem 4 prefeitos, 4 ou 5 prefeitos, 40 ou 50 vereadores. Infelizmente aqui no Brasil, por conta da malandragem dos políticos, eles não gostam muito dessa ideia de distrito, né? Porque essa ideia de distrito reduz custos. Essa ideia de distrito faz com que se precise menos de político, né? Vamos dizer, o exemplo que eu estou dando. 5 municípios, um prefeito para os 5. Para quê? Se é um município desse tamanho, para que um prefeito só para ele? Se não tem quase nada para fazer. Mais 4 ou 5, você já tem mais coisa para fazer. Aí precisa de um prefeito. Mas não, eles, para poder ter mais espaço para eles ganharem, aí, né, você tem, por exemplo, a cidade, se eu não me engano, é uma das cidades, ou a cidade mais pobre, uma das cidades mais pobres, municípios mais pobres do estado de Pernambuco, que é o município de Araçoiaba, que fica ali um pouquinho, ali depois de Igaraçu, né, é um município bem pequenininho, antes de Goiânia, depois de Igaraçu, fica imprensadinho ali, que criaram esse município, um município recente, tá certo? Para quê? Para ter um prefeito, aí tem que ter um prefeito, tem que ter vereador, tem que ter delegado, tem que ter juiz, tem que ter, né? Aí sai criando um bocado de despesa para aquele município, tá? Quando não precisava. É um vilarejo. Araçoiaba é praticamente um vilarejo, mas, desculpa a palavra, mas a safadeza, porque não dá para usar outra palavra, tá certo? Então, a gente vai ter esse formato, a gente tem na Alemanha, a gente tem na Áustria, a gente tem na Austrália, tá certo? A gente tem outros países como Azerbaijão, a gente tem países como Bangladesh, a gente tem na Bélgica, a gente vai ter no Brasil. Então, vamos falar de Brasil, que é o que interessa para a gente. Então, no Brasil, os distritos são territórios que se subdividem os municípios, em que se exerce uma autoridade administrativa, judicial, fiscal, policial ou sanitária na sua área urbana. Podem se subdividir em bairros e na área rural possuir outros povoamentos, tá certo? Os distritos dispõem cartórios, ofícios de registro, tarará, tarará. Então, os distritos no Brasil vão ganhar uma conotação diferente. Os distritos é como se fosse assim uma espécie de embrião, começo de um município. Então, até isso no Brasil, ele também vai ganhar essa conotação que não tem nada para ajudar e só para atrapalhar, né? Porque o distrito serviria para ajudar. E ele ajuda, nesse caso, ele ajuda porque, às vezes, um vilarejo, um povoado que ele está muito distante de uma cidade, ele não pertence à cidade, não pertence a lugar nenhum, então ele se transforma num distrito. Ok, boys and girls? A gente também vai ter distritos no Canadá, tá certo? A gente vai ter distritos na França, a gente vai ter distritos em Moçambique, né? A gente vai ter distritos em Portugal, que, na verdade, né, essa formatação a gente já absorveu lá atrás, né? Lá da legislação da Constituição Portuguesa, né? Que é o equivalente, né? Eles chamavam de freguesias na época do Brasil colônia. Freguesia, daí vem a palavra, né? Freguesia. Freguesia, quando a gente imagina assim, freguesia, o que é uma freguesia, né? É aquelas pessoas que estão ao redor de um comércio, digamos assim, né? Então, aquele povoado, aquele vilarejo, vem aí essa palavra freguesia, que aqui no Brasil a gente considera como se fosse uma espécie de subprefeitura, tá certo? Então, durante o governo do Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas, né, criou um decreto em 1938 que definiu, né, que a sede dos municípios passariam à categoria de cidade e lhe daria o nome artigo, tá certo? Então, um pouquinho aí da história
dessa definição de município. Os distritos, tá certo, são submetidos ao poder da prefeitura municipal, tá certo? Então, ainda assim, um distrito ele não é totalmente independente, ele ainda depende de uma prefeitura, de um município, tá certo? Então, dependendo do município, né, se for um município muito grande, vai dar menos importância. Se for um distrito menor, aí vai dar um pouquinho mais de importância, tá certo? Vamos lá, vamos ver os tipos de distritos que existem no Brasil, né? Existem vários tipos, existem 3 tipos, né, de distritos, né? Então, nível municipal, que é o que a gente está falando, tem um distrito a nível municipal, tá certo? Os distritos maiores, né? Então, nos distritos municipais podem ser menores, que é o equivalente a um bairro, tem maiores que podem até ceder uma subprefeitura, tá certo? E temos também, vamos lá, poder da prefeitura, Então, a gente vai ter também distrito municipal. Aqui no Brasil, a gente também tem um distrito, municipal não. A gente vai ter o distrito estadual. A gente, no Brasil, só tem um distrito estadual. A gente tem os municipais, a gente tem o estadual, só tem um, que eu vou dizer daqui a pouco qual é. É interessante para a gente vai falar muito sobre ele, eu vou explicar daqui a pouco por quê. E a gente também tem um distrito federal. Esse daí, eu acho que vocês já sabem qual é esse distrito federal. Mas vamos falar um pouquinho do distrito estadual, ok? Porque a gente vai falar do distrito único no Brasil, que é o distrito estadual de Fernando de Noronha, ok? Então, o arquipélago de Fernando de Noronha, apesar dele estar ligado ao estado de Pernambuco, o nosso estado, ele pertence ao nosso estado, mas ele tem uma independência, vamos dizer, uma administração própria, né? Tem uma independência, uma administração própria. Essa administração é determinada pelo governador. Então, gente, no fringe dos ovos, tem que fazer o que o governo de Pernambuco quer. Então, essa história de que é independente, que tem uma administração própria, que bababá, que BBB, bobô, ok, eles têm um dinheiro próprio, têm uma administração própria, mas eles têm que obedecer ao governador, porque o gestor do arquipélago se reporta, ele é escolhido pelo governador, e o governador pode demiti-lo a hora que ele quiser. Então, ele tem que fazer o que o governador quer que ele faça, porque se ele não fizer, ele é demitido. Tá certo? Então, vamos lá. O arquipélago de Fernando de Noronha, conforme dispõe o artigo 96 da Constituição Estadual, constitui região geoeconômica, social e cultural do Estado de Pernambuco, instituído sob a forma de distrito estadual, com natureza de autarquia territorial, regendo-se por estatuto próprio, com personalidade jurídica de direito público interno e dotado de autonomia administrativa e financeira. Então, para resumir, né, muita palavra difícil, né, para vocês que são quarto ano, né, muito palavreado aí, deixa eu resumir. No distrito estadual, é um distrito que ele é, digamos, totalmente independente, né? Então, ele toma decisões por conta própria, ele tem uma receita própria, tem um dinheiro próprio, ele pode investir e gastar esse dinheiro do jeito que ele quiser, mas por isso que eu coloco entre aspas, né? Porque, como eu disse, quem coloca o gestor, o administrador, é o governador. O nosso governador, Paulinho Câmara, certo? E ele também pode tirar a hora que ele quiser. Então, o que é que você acha que vai acontecer? Ele vai, né, querer que faça, que administre do jeito que ele quer que administre. Tá certo? Ok? O distrito estadual de Fernando de Noronha, é verdade que ele faz uma administração boa, né? Principalmente no sentido de preservação. Então, existe limite para poder ir para Fernando de Noronha.
As pessoas que vão têm que pagar um imposto, por isso que as coisas também são mais caras em Fernando de Noronha, por conta da logística, né? Para levar as coisas para lá já encarece. E também porque existe um imposto a ser pago lá. Então, não pode, né? Você não pode estar caçando, você não pode estar fazendo pesca lá. Tem um monte de coisa que é proibido, né? Por exemplo, dizem lá que fazem essa brincadeira, né? Que um caranguejo em Fernando de Noronha custa R$ 500, tá certo? Por quê? Por quê? Porque se você, né? Se você for pegando um caranguejo, você vai pagar uma multa de R$ 500, tá certo? Então, se você for pego ou caçando, né? Ou pescando um caranguejo, você paga uma multa de R$ 500. Então, as pessoas lá nem sonham, né, de pescar. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho da área territorial, né? A área territorial forma um ecossistema único e indivisível correspondente ao arquipélago de Fernando de Noronha. Eu acho que eu não sei se eu falei o que é um arquipélago, mas é um conjunto de ilhas, né? Um arquipélago é um conjunto de ilhas, é incorporado ao estado de Pernambuco por determinação do artigo 15 de 1988. Certo? Então, na Constituição, a última Constituição da gente, né? Que foi em 1988, ele foi incorporado ao estado de Pernambuco. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que ele antes pertencia ao estado do Rio Grande do Norte. Posso até estar enganado, mas pelo que eu me lembro é isso. Vamos falar do distrito, né? Suas atribuições e responsabilidades, quais são as competências, né, da administração, tá certo? Representar o Poder Executivo Estadual no papel de agente normativo e regulador das atividades desenvolvidas, tá? Então, quem representa o governo, né, quem toma as decisões dentro do arquipélago, é exatamente essa gestão, é o gestor, ele é como se ele fosse o governador, tá? Ele é o governador de lá. Qualquer decisão, qualquer coisa que precisa ser tomada, é ele quem decide. Obviamente, ele tem que tomar de acordo com o chefe. Ele não é chefe exatamente dele, mas porque quem coloca é quem tira, tá? Então, a função, preservar e proteger o meio ambiente do arquipélago de Fernando de Noronha, assegurando a integridade do seu ecossistema natural e a diversificação genética das espécies integrantes de sua flora e fauna terrestre e marinha. Então, é responsabilidade cuidar da preservação do meio ambiente de lá. Preservar e proteger o patrimônio histórico do Distrito Estadual, garantir a manutenção, né, e etc. Então, além de cuidar, né, no sentido de evitar depredação, evitar que alguém destrua o patrimônio histórico, também preservar no sentido de cuidar, de dar essa manutenção. Tá? Organizar, executar e manter os serviços públicos, tá certo? Então, também responsável por essa organização dos serviços públicos, limpeza, fiscalização, né? Toda essa coisa que o governo é responsável. Organizar, dispor e manter os serviços administrativos e de apoio operacional necessários ao contínuo e regular exercício das atividades, ok? Então, os serviços administrativos, né, coisas, às vezes você precisa resolver alguma coisa do ponto de vista administrativo do Estado, né? Por exemplo, você compra um imóvel, você vende, essa coisa de pagar imposto, de resolver, de cartório, essa coisa toda é obrigação deles também. E assegurar, organizar e regulamentar o abastecimento da população quanto às suas necessidades básicas também. Então, a administração, nesse caso, né, a administração aqui do continente não tem essa responsabilidade, mas a de lá tem. Assegurar de que não vai faltar as necessidades básicas da população lá, que são as coisas de supermercado em geral, né, alimentação, necessidades, né, produtos de higiene, produtos de limpeza, o que mais a gente poderia considerar? Água, né? A água, a administração dessa água, que mais? As necessidades básicas de uma maneira geral, né? E coisas como, por exemplo, caneta, papel, né?
energia, internet, água potável para tomar banho e água para se beber, né? Então, todas essas coisas é responsabilidade do Estado. Aqui no Estado, no continente, seria água, seria energia, responsabilidade do Estado, certificar de que a população vai ter acesso, apesar de que a gente não tem, né? Até um dia desse a gente tinha lugar aí com um racionamento de água. Chegava uma vez por mês a água. Como é que isso é possível? Como é que é possível a pessoa viver com água chegando uma vez por mês? Me diga. Possível, né, gente? Isso não existe. Bom, vamos falar disso não. Vamos falar de outras coisas, né? Então, vamos falar agora de Distrito Federal, tá certo? O que é o Distrito Federal? Esse que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes. O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Ou seja, o Distrito Federal, ele funciona como se fosse um estado, apesar de não ser um estado. Mas ele tem funções administrativas muito parecidas com a de um estado. Por exemplo, ele tem um governador, ele tem senadores, ele tem deputados federais, ele tem deputados estaduais, tá certo? E ele tem uma capital, tá certo? Que é a capital do Brasil. A capital dele é Brasília, a capital do Brasil, a mesma capital. Tá certo? O Distrito Federal, ele fica no estado de Goiás, tá certo? Então ele fica na região centro-oeste, tá certo? Ele é um quadradinho. Eu gostaria muito de poder mostrar a imagem a vocês, mas não dá, né? Então ele é um quadradinho que fica no estado de Goiás e ele fica ele fica na divisazinha ali de Minas Gerais, tá certo? Fica na divisa de Minas Gerais, tá bom? Então, ele tem como sua capital Brasília, tá certo? E ele tem também o que chamam de cidades satélites, né? Cidades que ficam ao redor de Brasília, tá bom, boys and girls? Vamos lá. Bom, nem sempre o Distrito Federal foi aí, né? O Distrito Federal, um dia, tá certo? Foi, né, no Rio de Janeiro, o Distrito Federal, tá certo? Mas depois da proclamação da República, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital federal, que depois, nos anos 60, na década de 60, né, foi construída Brasília, no centro do Brasil. A intenção era essa, né, se construir uma capital no centro, literalmente no centro geográfico do país, tá certo? E foi para lá, tá certo? Ok? O estado do Rio de Janeiro, na época, passou a se chamar estado de Guanabara, né? Por isso que esse nome Rio de Janeiro, Guanabara, eles se misturam muito, tá certo? Naquela época, os estados ainda se chamavam províncias, né? E depois passaram a ser chamados de estados, tá certo? Ok, isso aconteceu lá no governo de um presidente chamado Juscelino Kubitschek, tá certo? Em que ele teve essa visão. É uma visão que é criticado por uns, é elogiado por outros, tá certo? Por um lado foi bom, porque tirou um pouquinho, né, desse poderio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, talvez uma das cidades mais bonitas do mundo, tem uma vocação turística grande, né? Tem muitas empresas, é muito rica, uma das cidades mais ricas do Brasil, tá? Mas a verdade é que o Rio de Janeiro não tinha necessidade de ser a capital, tá? Porque já é uma cidade muito rica, tá certo? Então, para quê? Né? Lembre-se que o Distrito Federal, né, é uma das cidades mais ricas do Brasil. Por quê? Porque, olha, presta atenção. Tudo que a gente produz, os impostos, a maioria, os impostos federais, pelo menos os impostos federais, todos eles vão para Brasília. E de Brasília, os políticos fazem a divisão deles, né? E distribuem para o resto do Brasil. Então, o dinheiro vai para Brasília e vocês acham que volta todo para o resto do Brasil? Não, né? Uma parte grande fica lá. Então, você tem muitos funcionários, você tem Congresso lá, você tem a Presidência da República, você tem os três poderes, né? Os três poderes na esfera federal.
executivo, legislativo e judiciário. Só com isso, você tem um monte de funcionário, né, no mais alto escalão dos níveis federais. Então, ganham salários espetaculares, né, esses funcionários públicos, tá certo? Não estou dizendo que funcionário público não deveria ganhar bem, não é isso, mas eu acho assim. Eu acho que todo mundo deveria ganhar bem, não é verdade? Boys and girls, não é injusto, não, que, né, eu não sei se os pais de vocês são funcionários públicos ou não, tá certo? Mas é injusto que um funcionário público ganhe muito mais do que um funcionário que trabalha na iniciativa privada, que trabalha numa empresa. Quando eu digo iniciativa privada, eu digo uma empresa, tá certo? É injusto, tá certo? Eu acho que todo mundo deveria ganhar bem. Eu acho que todo mundo deveria ganhar muito bem, tá certo? Então, vamos lá. Na verdade, a primeira sede administrativa do Brasil foi Salvador, tá certo? Lá no período que vai de 1549 até 1763. Então, passou mais de 200 anos sendo Salvador a capital do Brasil. Depois ela foi transferida para o Rio de Janeiro. E aí também passou 300 anos, né? 1763, 1863, 1960, ali nos anos 60 passou. Então, quase 200 anos como a capital do Brasil. E pegou um momento de maior riqueza do Brasil, né? Porque aí a colônia portuguesa veio para cá, né? A colônia não, o rei português veio para cá, né? E passou a investir mais no Brasil, tá certo? Existia um grupo das pessoas da Conjuração Mineira que achavam que a capital deveria ser São João del Rei, tá certo? Enquanto os nordestinos da Revolução Pernambucana defendiam que a capital do Brasil deveria ficar no Nordeste e nas proximidades do mar, tá certo? Mas não adiantou muito, né? Na época da colônia, era aquela história, né? Mandava quem podia, tá certo? E defendia e obedecia quem tinha juízo, né? Se não obedecesse, o exército português vinha e dizimava, tá certo? Então, mas esse sonho de ter Brasília como a capital do Brasil começou em 1823, com a proposta desse homem chamado José Bonifácio de Andrade, tá certo? Que defendeu a mudança de capital para a região mais central no país, mostrando as vantagens de se construir a capital em uma das vertentes do Rio São Francisco, tá certo? Ele até já defendeu o nome da cidade de Brasília, já naquela época, né? A reflexão sobre o Cerrado do Rio São Francisco. Em 1952, registrou interesse historiador, blá, blá, blá. E aí, né, com certeza, Juscelino Kubitschek, ele aproveitou essa ideia, tá certo, de botar Brasília como no centro do Brasil. Foi bom, porque desenvolveu aquela área. Por outro lado, Brasília fica longe para Dedéu, né? Quem sabe não deveria ficar mais perto do povo. O povo, a maior parte da população está no litoral. Uma questão logística, hoje em dia ainda mais, né? Hoje em dia ainda mais. Mas é isso daí, faz parte da nossa história, né? Brasília, tá certo? Bom, então é mais ou menos por aí, boys and girls. Ainda pesquisei, tá certo? Para ver se eu encontrava aqui uma das principais distritos do Brasil, mas realmente eu não encontrei pouquíssima coisa na internet falando sobre distritos brasileiros, principalmente distritos municipais, que a gente sabe tão pouco sobre distritos municipais, ok? De qualquer forma, fica aí, falamos das 3 esferas de distritos. Bom, como homework, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa ou sobre o Distrito Federal, já que Distrito Municipal, eu ia pedir sobre o Distrito Municipal, mas está difícil, até para mim foi difícil de encontrar. Então, faça uma pesquisa sobre algum distrito. Pode ser municipal, pode ser estadual, que estadual só tem Fernando Noronha, e pode ser federal, que a gente só tem o Distrito Federal, onde fica Brasília. Faça uma pesquisa de um parágrafo, mais ou menos,
transfiram para inglês lá no Google Tradutor e postem lá no Class App. Mandem para mim via Class App. Tá bom, boys and girls? Ok? E that's it for today. All right? See you again next week, né? Have a good weekend, né? Curtam aí o seu fim de semana. Mas antes de curtirem, façam homework de Geography. Ok? See you later, alligators.